Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Novo horário aí. Passamos um pouquinho do horário planejado, mas imprevistos acontecem. Como é que vocês estão? Dia 34 hoje. Estamos avançando dia após dia. Livro Uma Vida com Propósitos. Meu corretor já escreve automático. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vou fixar aqui no comentário nosso tema. Pensando como servo. Vamos lá? Leitura de hoje, 34. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Números 14 e 24. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. É ter a mentalidade de Cristo, né? Está em Filipenses 2, 5. Servir começa na mente. O que tem passado aí nos seus pensamentos agora? Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. Vamos ver quais são elas? O servo pensa mais nos outros que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Filipenses 2,4. É isso que significa perder a vida. Esquecer de si mesmo para servir outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, ficamos conscientes das necessidades ao nosso redor. Então aqui o servir, ele deixa claro, né, que o importante é a motivação do nosso coração. Não é exatamente o que eu faço, mas para que eu faço. E quando a gente serve ao outro, o que vai acontecer? A gente deixa de pensar em nós, em fazer o que a gente quer fazer por nós mesmos. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2,7. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação, não ministério. Ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tentam usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você. Deus, se você fizer aquilo por mim, o verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Filipenses 2, 20 e 21. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos de reaprender repetidamente.
As oportunidades para servir aparecem à nossa frente, dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não leva em consideração, lhe dá ordens o tempo todo ou o trata de modo inferior? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Uau! Mateus 5,41. Quem tem esse coração? Coração humilde que mesmo diante da humilhação, por outros, continua ali firme no propósito de servir. O servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo, quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs aos seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos. 1 Coríntios 4:1. Pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. 1 Coríntios 4:2. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. Ei, mãezinha! É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma decisão tola pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre céu e inferno. Ele disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Está em Lucas 6:11. A forma de vocês gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. No capítulo 31, mencionei 2 tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independente de quanto tenham alcançado, mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo.
usam a riqueza para financiar a Igreja de Deus e a sua missão no mundo. Na Igreja Saddleback, temos um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso, costumam fazer doações, na medida de suas possibilidades, para promover o reino de Deus. Incentivo você a conversar com seu pastor e iniciar um grupo de construtores do reino em sua igreja. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou ministérios. Estará muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda, por muitas razões. Estamos todos no mesmo time, e nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Paulo admoesta: isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fosse um melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Gálatas 5:26. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou para Jesus que Maria não a estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Ei, Dona Estefânia, boa noite. Meus sentimentos aí, viu? Deus a conforte. Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se seu servo foi bem-sucedido ou não. Romanos 14:4. E também não é a nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Neemias 6:3. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, o classificou como maravilhoso. Está em Mateus 26:10. E é isso, é tudo que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício. Não importa o que os outros digam. E aqui em Colossenses mesmo fala, né, que quando formos servir, que nós sirvamos ao Senhor, independente para quem, né, a gente está servindo, mas é como se fizéssemos para o Senhor. O servo edifica sua identidade. O servo edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Ele acredita de bom grado. Trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço
que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era, por isso a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Está em João 13, de 3 a 4. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. E ontem a gente falou sobre o perfeccionismo, né? Muitas vezes o perfeccionismo não nos deixa servir. Por quê? Porque a gente acha que a gente não tem potencial para fazer aquilo da melhor forma, sendo que a melhor forma é a forma que a gente consegue. Só que muitas vezes a gente se compara, né, com os outros e aí acha que a gente não faz com excelência. Mas a nossa excelência é fazer aquilo que a gente consegue fazer de melhor. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Interessante, né, o autor falar de insegurança. Pessoas inseguras não servem, porque elas vão ficar ali todas comedidas, né? Ah, será que eu estou servindo bem? Ah, será que eu consigo? Ah, eu não posso? Ah, vão me ridicularizar. Então, a segurança, né, mostra a nossa identidade, mostra que estamos firmados no Senhor, na identidade de filhos dele. Por isso nós somos ousados, por isso nós fazemos. E a nossa motivação é fazer para ele. Henry Nouwen declarou: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles, ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros, e isso permite que você realmente o sirva melhor. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar seu valor. Porque o servo, ele sabe a sua identidade, ele conhece a sua identidade em Cristo, então ele não precisa de aprovação das outras pessoas, ele simplesmente faz. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. 2 Coríntios 10, 18. Ou seja, se o Senhor já nos aprovou, nós temos medo de quê? A quem nós temos que temer? Se o Senhor já nos aprovou. A gente sabe que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, por que temos medo em servir? Medo de sermos ridicularizados? Medo de não conseguirmos? O Senhor já nos aprovou e nós fazemos para Ele, por Ele. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar de suas relações pessoais, esse alguém foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais de quem convivera com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Está em Tiago 1:1. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério.
Ele serve ao Senhor com alegria. Salmo 102. E por quê? Porque ama ao Senhor, reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem me servir. João 12, 26. Paulo acrescenta: Ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram ao cooperar com os outros cristãos. Hebreus 6:10. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Albert Schweitzer declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. E tem que ter maturidade, né, para o servir, porque se formos andar por nós mesmos, a gente quer o quê? A gente quer o conforto, a gente quer o quentinho, a gente quer ali a nossa zona de conforto, mas Deus espera mais de nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, que é para quê? Para que nós o sirvamos e servamos ao próximo. Pensando sobre o meu propósito de vida, dia 34, o que o autor nos deixa para a reflexão? Para ser servo, devo pensar como servo. E esse servo aqui, a gente precisa ter maturidade, não é? Porque mais importante do que servir é pensar na motivação, aquilo que faz com que você sirva. É o encargo, né, que Deus colocou em você. E se você reconhece como um filho, né, uma nova criatura, você sabe que, independente de pagamento, você carrega ali uma herança do Senhor. E você deve ter o quê? Um posicionamento nele, como filho. E como herdeiro, você não precisa pensar no pagamento, porque automaticamente aquilo já é seu. Então você aqui como servo, você não tem que pensar na recompensa que você está recebendo ali, naquele momento, né, momentaneamente, porque você já tem a vida eterna. E se seu pai é dono de todas as coisas, você é herdeiro e automaticamente você já recebe essas bênçãos dele. Só se posicione na autoridade de filho, filho herdeiro. E isso basta, você não precisa de mais nada. Deus é o seu provedor, Ele é o seu pai, aquele que te protege, não é? Versículo que ele deixa para memorizar está em Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi o maior ato, né, de Jesus por nós? Foi a cruz, né? E por mais que Jesus ali naquela cruz, né, naquele momento, ele tenta, né, passar essa condição, né? E aí a frase que ele fala é: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a sua vontade. Ou seja, ele pensou em nós, ele pensou no propósito dele, ele pensou no Pai, não nas dores dele, não no período que ele ia ficar afastado do Pai por 3 dias, não que ele iria levar nossos pecados, né, na cruz. E ele fez o quê? Não realizou as suas necessidades, né? Não foi por suas emoções. Porque Jesus ali, naquele momento como homem, ele tinha as emoções dele. Por mais que ele era o soberano, né? O Deus enviado, né? Pergunta para meditar. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir outros? O autor deixa essa pergunta para nós. Nós queremos o quê? Mais ser servidos ou servir?
E aqui ele fala, né, ele já tinha explicado que quando a gente busca ser servido, nos fala de insegurança, nos fala de imaturidade. E em qual posição você está nessa do serviço? Jesus, ele ensina, e aqui, né, nesse propósito número 4, né, você foi moldado para servir a Deus. E aqui ele nos deu, né, várias chaves de que nós precisamos alinhar as nossas motivações com as motivações do Senhor, não para nós mesmos, né? Aquilo que, o modo, né, e o porquê a gente faz é muito mais importante do que aquilo que eu faço. Então, que nós estejamos, né, intencionais em fazermos a vontade do Senhor nas nossas vidas e que a gente sirva mais, ao invés de querer ser servido, ao invés de querer estar ali na nossa zona de conforto e pensar que é só o vem a nós, não é? A mentalidade de nós, né, de filhos cristãos que queremos crescer, né, a imagem e semelhança dele é o servir. É o servir por ele e para ele, os nossos irmãos. E é esvaziar de nós mesmos, né? Fazer além daquilo que a gente até está com vontade, mas em prol de algo maior. Para o nosso Deus, o nosso Pai. Não é? Então que vocês tenham, né, uma oportunidade aí de servir. Dona Estefânia passou por um tempo aí de servir, né? Muito valoroso, viu, Dona Estefânia? E a senhora sabe que Deus, né, ele viu tudo. Estando ali, né, você servindo. E eu sei que a senhora fez isso com amor, né? Mas Deus viu tudo, né? Ele está com você e ele te dá esse consolo de hoje, né? De passar por períodos de afastamento, né, de saudade aí que fica, mas o Senhor, ele te coloca debaixo das asas dele, não é? Que a senhora tenha um renovo aí do Senhor hoje, né, descansa nele e para ele são todas as coisas, isso aí. Então que a gente tenha mais prazer em servir do que ser servido e que a gente possa ensinar isso aos outros também, né? Sermos servos. E ele nos ensina que maior é o que serve, por mais que as circunstâncias, né, não estejam da forma, né, que a gente vê. Às vezes não somos reconhecidos, somos humilhados, as pessoas vão para cima de nós, né, com uma autoridade, mas que nós, em maturidade, em amor, em obediência, em servidão, em identidade, né? Sabemos quem nós somos, possamos receber do alto o nosso galardão, não é? Pensando que não é aqui e pensando na nossa eternidade com o Pai. Aqui é apenas um teste. Fiquem com Deus, servos do Senhor. Um beijo para todos. Beijo. Bom descanso.